Leitura do livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, de Pedro Pacífico. Capítulo 1. O impacto de um início. Às vezes, as primeiras linhas de um livro já são suficientes para prender a atenção do leitor. Essa pode não ser a preocupação de alguns escritores, mas é inegável que um início marcante tem o poder de fazer o leitor relembrar, mesmo muitos anos depois, as sensações que a leitura lhe causou. Aos 25 anos, quando chegou a minha vez de perceber como o início de uma obra pode ser forte, aqui segue um trecho. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras como uma couraça e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriguinha abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre a qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas muitas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões do seu corpo, sacudiam-se desajeitadamente diante de seus olhos. Não importa quantos anos tenham passado, mas quem leu A Metamorfose do tcheco Franz Kafka é incapaz de esquecer esse primeiro parágrafo. Ler sobre Gregor Samsa, um jovem a respeito do qual eu não sabia nada, e sobre a sua primeira visão ao despertar de uma noite de sono, me fez sentir uma angústia, uma aversão àquele corpo monstruoso. Havia algo diferente naquele livro, publicado em 1915, escrito por um autor que viveu uma realidade totalmente distinta da minha e que conseguiu, com poucas palavras, despertar tantas sensações em mim. Pela primeira, mas jamais última vez, eu tive a consciência do poder da literatura, de com poucas frases, causar emoções tão impactantes no leitor. Confesso que nem sempre li fazendo reflexões como essa, que iam além da própria história ou da minha opinião, que não se limitavam ao simples gostar ou não da narrativa. Ao fim da leitura, eu ia atrás dos comentários sobre a construção dos personagens e a linguagem empregada pela autora ou pelo autor da obra, o uso do narrador, entre outros aspectos da construção de um livro, mas eu não era capaz de percebê-lo sozinho, sem a ajuda de algum texto ou aula. Assim, por eu também ter sido um dos primeiros momentos em que me dei conta de que eu estava fazendo reflexões mais elaboradas, a leitura do início da Metamorfose me marcou tanto. Mas algo teria mudado em mim? Não. Continuava sendo leitor comum, sem qualquer formação na área da literatura. No entanto, minha leitura estava amadurecendo. E isso era consequência do hábito da bagagem que eu estava construindo a cada novo livro. Mas há quem ainda não seja capaz de ter esse aprofundamento na obra, e não há nada de errado nisso. Não existe melhor ou pior leitor. Quando o assunto é leitura, por prazer, apenas leitores mais ou menos experientes. Ao ler, você já está no caminho certo, e com o tempo, com o hábito, é possível identificar elementos da obra que até então não pareciam estar ali. E é disto que eu falo neste livro. Como os livros se tornaram tão importantes na vida de alguém que não leu muito durante a infância ou a adolescência, mas que foi tendo a sua vida cada vez mais marcada pela literatura na vida adulta. Inícios impactantes, como criado por Kafka em A Metamorfose, estão presentes em várias leituras. Eu compartilho aqui alguns exemplos de minhas primeiras linhas ou parágrafos que contêm, em poucas palavras, quase que a experiência integral da leitura, permitindo ao leitor que relembre do impacto que aquele livro lhe causou. Um outro trecho de um livro. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a mostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada. Esse é o trecho do livro José Saramago.
em As Intermitências da Morte. A senhora Dalloway disse que ela mesma ia comprar as flores, pois Lucy estava cheia de serviço. As portas seriam retiradas das dobradiças e os homens de Humpley Myers estavam chegando. E depois pensou Clarissa Dalloway. Que manhã! Fresca como se nascida para crianças numa praia. Esse é um trecho de Virginia Woolf e Mrs. Dalloway. E o outro trecho de abertura é: hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Eu recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Esse é de Alberto Camus, em O Estrangeiro. Outro trecho. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. De Lev Tolstói em Ana Karenina. Depois de frases tão marcantes, qualquer tentativa de um início mais criativo aqui me deixaria bastante frustrado. O que me salva é que este é um livro de memórias literárias. Assim, nada melhor do que cair na redundância de começar realmente pelo início. Você já se perguntou quais são as primeiras lembranças com os livros que teve? Tente voltar no tempo o máximo que puder, até recordar de seus primeiros contatos com o livro ainda na infância. Pode ser uma memória afetiva de um instante, de uma biblioteca ou de alguém contando uma história para você. Minha primeira lembrança relacionada a leituras já é como leitor. Eu sei que não podemos confiar tanto nas nossas memórias, já que elas se ajustam conforme nossa conveniência e criatividade. Mas o que me vem à cabeça sou eu, aos 6 anos, sentada em uma mini escrivaninha colorida diante de um livro. Eu recordo ainda hoje da dificuldade para conseguir montar os sons das sílabas. Então eu imagino que estivesse aprendendo a ler. Era um livro de capa vermelha, com poucas páginas. Cada uma delas tinha frases breves na parte inferior, quase escondidas pelas ilustrações de insetos. Sim, era um livro sobre insetos. Eu não sei se sobre outros animais também, não me lembro. Eu gosto muito de animais desde criança, então eu andava pelo quintal de casa e pela rua com pequenos potes de plástico catando os insetos que encontrava. Eu cheguei a fazer uma expedição em um terreno baldio com meu pai, à procura de animais mais assustadores. Apesar da preparação e do entusiasmo, voltamos de mãos vazias. Tinha uma prateleira no quarto repleta deles. Talvez por isso justamente o livro de insetos tenha marcado minha memória. Em uma das páginas eu me lembro bem, havia formigas andando em fila, talvez em uma cozinha, indo atrás de algo açucarado. Até cheguei a procurar o livro na internet para guardar de recordação, mas não encontrei mais. Talvez nossa memória seja realmente mais inventiva do que a gente imagina. A lembrança de algumas pessoas com os primeiros livros pode estar relacionada à mãe ou ao pai lendo uma história. Eu não recordo de meus pais se eles liam com frequência para mim, mas uma memória muito viva é a do meu pai contando histórias que ele mesmo inventava antes de eu dormir. A ele sempre dava um jeito de me colocar junto com meus amigos como personagem principal dessas aventuras. E eu sempre era o herói que salvava alguém ou derrotava o inimigo. Para os pais, os filhos têm superpoderes, da mesma forma que muitos filhos enxergam os pais como heróis. O tempo, no entanto, desconstrói a imagem que temos deles e como, quando os vemos chorar pela primeira vez, em algum acesso de raiva ou angústia, por não saberem como lidar com o problema. Mas, naquela época, meu pai ainda vestia a capa de herói infalível e tinha um respaldo para contar qualquer história. Assim como não me lembro de ouvir meus pais lendo histórias para mim, eu tampouco me recordo de vê-los sempre com livros nas mãos. Eu não nasci em uma família com essa paixão. Ou talvez com esse hábito. Eu sou o filho mais novo de 3 filhos. Assim, como meus pais, minhas 2 irmãs não costumavam ler. É comum que alguém que saiba da minha paixão pelos livros imagine que vim de uma família de leitores ávidos. E quando conto como a leitura era ausente em minha casa, os meus pais sentem um incômodo, como se tivessem feito algo errado. Eu não os culpo, até porque isso não me impediu de me tornar um leitor. Ainda que eu tenha sentido falta de referências quando precisava buscar o que ler. Mas é inegável que pais leitores têm muito mais chance de criar filhos leitores.
Então fica a pergunta: de onde veio o meu gosto por livros? Será que é algo que nasce com a gente e que faz parte da nossa personalidade? Ou será que acabei sendo influenciado na escola por professores que assumem a difícil tarefa de convencer crianças de que ler pode ser divertido? Ao ir atrás de mais memórias relacionadas a livros, outras pessoas acabam se destacando. Minhas duas avós, por exemplo. Elas eram verdadeiras devoradoras de livros. O fato de que, em diferentes momentos, elas estarem com livros nas mãos, ou de sempre haver uma pequena pilha em uma mesinha de cabeceira, fez com que eu as considerasse as maiores leitoras do mundo. Assim como as crianças tentem a heroicizar, que palavra linda, os pais ou os avós ganham uma aura mística de grandes sábios. Pessoas que viveram tantos anos e que sabem um pouco de tudo. Aos meus olhos infantis, minhas avós tinham lido quase tudo, o que despertava minha admiração e curiosidade. Para uma criança que lia livros bem fininhos, recheados de ilustrações, um livro só de letras com mais de 100 páginas era um calhamaço inalcançável. E eu lembro de perguntar para minhas avós qual era a história por dentro daquelas páginas, cada vez que as via com um livro diferente nas mãos. A resposta que elas me davam nem sempre me agradava. Diziam: é coisa de adulto. Nunca vou esquecer de um livro que eu vi minha avó paterna lendo em uma viagem que fizemos para um dos destinos mais diferentes que já visitei, o Alasca. Durante a viagem, minha avó ficou agarrada a um determinado livro. Já no primeiro dia comecei a tentar identificar aquela obra. A capa era branca e as letras do título alaranjadas e finas, com a imagem de um senhor de terno e cabelo branco de costas. Eu fiz um grande esforço para ler o título de longe, mas eu não consegui. Eu lembro que estávamos tomando café quando me aproximei, sentei ao lado da minha avó e me debrucei na mesa para ver a capa inteira. Tomei um susto. O nome do livro não fazia sentido para mim. Como minha avó podia estar lendo aquilo em público? E logo, outra curiosidade tomou conta dos meus pensamentos. O que um escritor poderia querer contar em Memórias das Minhas Putas Tristes? Um livro do Gabo, do Gabriel Garcia Marques. A minha cara de espanto chamou a atenção da minha avó, que olhou para a capa do livro e então entendeu o motivo da minha reação. De início, ela não falou nada, só deu uma risada. E depois me explicou que tinha acabado de começar a leitura, mas que o título não era o que eu estava imaginando. Eu adoro os livros desse autor, meu neto. É Gabriel Garcia Marques. Você ainda vai ouvir falar muito dele. São livros belíssimos. E ela normalmente fala com essa empolgação, mexendo nos cabelos ondulados, com uma vaz com uma das mãos e fazendo gestos com o outro braço, cheio de pulseiras. Minha avó estava certa, ainda ouviria muito aquele nome. O que ela não imaginou é que eu não só ouviria, mas também falaria com frequência sobre o autor. Mais de uma década depois, Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, para os íntimos, como eu, passaria a ser um dos meus escritores favoritos, além do nome do meu gato vira-lata resgatado das ruas. Inclusive, quando é para dar bronca naquele mini humano de pelos cinza, eu faço questão de chamá-lo pelo nome completo. Gabriel Garcia Marques, chega de aprontar. Gabo, o escritor, nasceu em 6 de março de 1927, escreveu mais de 30 livros, entre eles 100 anos de solidão, Amor nos tempos de cólera, Do amor e outros demônios. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e nos deixou em 17 de abril de 2014. Um mestre em contar histórias. O que percebi, pela forma como os livros me prendiam, mesmo sem trazer cenários de suspense, assassinatos ou mistérios. Gabo afirmava ter sido bastante influenciado pelas avós, que lhe contavam histórias durante a infância. Da mesma forma que meu pai fazia comigo, os avós de Gabo criavam histórias com base em suas memórias, outra forma de conectar pessoas por meio de narrativas. Segundo Gabo, muito da sua forma de escrever foi inspirada dessas lembranças com seus avós, e assim como ele, eu tive a alegria de guardar belíssimas memórias dos meus avós. A imagem que eu tinha das minhas avós serem os maiores leitoras do mundo começou a se desfazer
Quando no início do ensino médio eu perguntei para minha avó materna o que ela achava de A Revolução dos Bichos. E era um dos primeiros livros adultos que eu lia e estava um pouco receoso. Eu tinha certeza de que minha avó a conheceria. Eu lembro de estar deitado em seu colo depois de um almoço de domingo, ela com seu inseparável amigo cigarro em suas mãos, enquanto acariciava meus cachos com a outra. Um gesto afetuoso, que acontecia sempre que nos encontrávamos. Foi uma surpresa quando ela respondeu que nunca havia ouvido falar, nunca havia lido. Eu até interrompi o cafuné e me sentei ao seu lado para conferir se estava falando sério. Ainda que hoje eu saiba que minhas avós não são as maiores leitoras do mundo, como eu imaginava na época, eu fico muito feliz que elas tenham cultivado o hábito da leitura e transmitido essa paixão para mim. Hoje são elas que me pedem indicações de boas leituras e eu amo ser o maior leitor do mundo para elas. Sigo a leitura no próximo vídeo.